Bom, boa tarde a todos que estão nos ouvindo, bem-vindos a mais um Adyen Talks. Esse é o episódio 3 dessa nova rodada de lives que a gente tem feito. E hoje a gente vai falar muito sobre gestão de relacionamento com o consumidor, né, as principais estratégias para personalizar, direcionar e otimizar relacionamento com os clientes. E hoje a gente vai dar um enfoque para Black Friday, né? Então, tanto durante como após a Black Friday. Tenho o prazer de conversar hoje aqui com o Thiago Gonçalves. Ele é o diretor-geral de operações Latam da Pipedrive. Obrigado, Thiago, bem-vindo. Gil, obrigadão pelo convite. É um prazer estar aqui nesse Adyen Talks. Espero que seja interessante para a nossa audiência e essa discussão que a gente vai ter hoje, esse papo sobre como que está se dando a relação de consumo e as transformações que ela está tendo com toda essa nova situação que a gente está vivendo. Legal, obrigado, Thiago. Eu sou o Gil, eu sou responsável pelo time de Account Management da Adyen aqui para a América Latina. E antes da gente começar, eu gostaria de lembrar a todos que estão assistindo, por favor, interajam, né, com perguntas, que a gente vai, à medida do possível, trazer as perguntas aqui para o Thiago, né? Então, para a gente começar, Thiago, acho que é difícil a gente não abrir com uma pergunta sobre esse tema, né? Então, acho que a Pipedrive, por ser uma empresa que é uma multinacional, é uma empresa europeia, mas com operação em vários países, queria que você desse um rápido overview de como vocês têm visto a relação com clientes mudar, né? Aí ao redor do mundo, com essa crise toda que a gente tem vivido. Bom, bacana. Boa tarde a todos. Como eu falei, eu sou o Thiago Gonçalves, do Pipedrive, diretor-geral para a América Latina. Só uma breve intro sobre o Pipedrive, não sei se todos vocês conhecem. O Pipedrive é uma ferramenta de gestão de processos de vendas, um CRM, que nasceu na Estônia e hoje está presente em mais de 150 países no mundo, com mais de 90 mil clientes, tá? O que a gente observou, olhando para o nosso mercado aí nesses últimos meses, né, Gil? A gente percebe que esse ciclo, que a gente tem discutido muito sobre esse ciclo em muitas lives nossas e outras que a gente tem acompanhado, esse primeiro ciclo de negação é até interessante. Como essa pandemia, a data que a pandemia foi divulgada pela OMS ali por volta do dia 12 de março, você começa a ver uma mudança nos mercados de forma global. Então, você primeiro sente uma primeira redução na tomada de decisão de compra. Eu acho que todo mundo primeiro teve aquela sensação de, vai acontecer alguma coisa, vai ter uma mudança, mas como eu não sei o que é essa mudança, isso vai ser rápido, vou esperar algumas semanas, esperar um mesinho para tomar alguma decisão, postar alguma decisão, as coisas voltam ao normal. Logo depois, passando mais de um mês e sem ter um horizonte claro de acontecer, as pessoas começaram a perceber que elas tinham que se adaptar a esse novo cenário e tentar entender como manter os seus negócios girando. E aí a gente começa a ver um segundo momento. Então, entre março e abril, você vê de uma forma geral aí olhando para os nossos clientes, para os nossos mercados, uma redução na busca pelo conteúdo de CRM, e todas as empresas dando uma olhada o que ela pode fazer, postergando decisões de compra, e de acordo com os mercados, conforme os países foram tomando suas decisões de lockdown, de isolamento social, e reagindo rápido a isso, você percebe alguns mercados começando a reagir um pouco mais rápido do que outros, de acordo com a forma como cada país encarou isso. Então, para a gente isso fica muito claro quando você olha o nosso mapa global, essas diferenças de retomada país a país. A boa notícia é que a gente percebe o mercado brasileiro já passando dessas fases iniciais. Junho para a gente foi um mês bastante positivo e a gente está vendo já um sinal bastante forte de retomada, bastante consistente. Mas é interessante, quando você coloca essa característica que você falou, e vocês, Adyen, também é uma empresa global, devem ter analisado isso daí, podendo estar em vários mercados ao mesmo tempo. É muito interessante como cada continente e cada país reagiu a esse processo. Com certeza, Thiago, assim, principalmente falando né, de operações online, dessa reviravolta de canais, né, se a gente pode chamar assim, acho que todo mundo viu 2 a 3 semanas de pânico total, né? Então, assim, o que é isso, né? Então, mesmo empresas que vieram a crescer muito e vencer nesse momento, passaram um momento de aflição e pânico,
e acho que agora, felizmente ou infelizmente, todos estão mais adaptados, né, e entendendo melhor. E a gente vai falar bastante também, mais por meio aqui da nossa conversa, sobre os desafios que novos clientes trazem, né, que acho que está aí no core da gestão de clientes também. Mas pegando um gancho nisso, Thiago, quando você olha para essa transformação, para essas mudanças, né, como que você está enxergando e a Pipedrive está enxergando que isso possa impactar uma data tão forte como a Black Friday e outras datas promocionais também, né? Acho que de uma forma, a Black Friday talvez seja a maior, mas como é que vocês estão imaginando que isso vai fazer com que seja diferente essa Black Friday? Eu acho que a Black Friday, ela vai ser uma Black Friday diferente, porque ela vai ser uma Black Friday que a gente já vai ter vivido um ciclo já grande dentro dessa transformação. Eu acho que, e o que a gente tem observado é que, como você falou, após essa fase de pânico, as empresas perceberam que elas tinham uma necessidade de digitalizar muito rápido as suas operações para poder fazer frente ao momento de home office, de transformação das formas de consumo e todo o resto. Isso, para ferramentas como um CRM, se tornou um momento bastante interessante, porque as empresas perceberam que como é que eu faço para me manter conectado ao meu mercado e poder entender qual que é o momento do meu cliente. E aí, quando você tem um processo de vendas estruturado, quando você tem uma ferramenta que te ajuda a analisar essa tua jornada de compra do cliente, o teu funil de vendas, fica muito mais fácil você entender qual que é o momento do seu cliente, qual etapa que ele está no seu funil e qual que é a forma certa de manter o contato com ele. Porque se você for olhar a jornada de consumo, acho que todo mundo já conhece, de aprendizado, reconhecimento, consideração e aí a parte de decisão, cada uma dessas etapas, elas estão em etapas diferentes do funil. E com as empresas migrando agora cada vez mais, quem não estava ainda tendo que migrar para o momento de venda, de digitalização da venda, da prestação do serviço, isso vai se tornar ainda mais importante. Qual que é o momento certo de você abordar o cliente? Qual que é o momento certo de levar oferta ou de levar conteúdo para que ele possa entender que ele tem um problema, que o momento que ele entendeu, já que ele tem um problema, que você tem uma solução que pode ser adequada para ele, e até no momento que ele passa para a decisão, e aí sim você tem oferta para ele. Uma coisa que a gente já percebe muita gente experimentou o comércio digital por conta da pandemia, mas os públicos mais jovens, tem uma pesquisa recente até da MindMiners, ela foi realizada agora na sua quinzena de junho, então ela é super interessante, com um dado super fresco, dizia que 20% da população jovem até 30 anos sentia que o principal ponto negativo da experiência que eles estão tendo com o comércio digital tem a ver com o excesso de comunicação que eles estão recebendo. Por quê? A empresa não está pronta para lidar com esse fluxo, com essa demanda que gerou agora, ela não conseguiu organizar o fluxo do funil dela. Então, quem são as pessoas que estão se conectando com a minha marca? Que momento cada um deles estão? E como que eu faço para dar a segmentação da informação certa, personalizada à pessoa certa no momento certo? Então, acho que isso se tornou um grande desafio para as empresas com esse grande fluxo que rolou agora para o digital. Não, acho perfeito essa colocação, Thiago. Eu acho que nesse contexto, né, uma ferramenta poderosa e bem usada de CRM vai ser fundamental, porque além da extrema importância de segmentar, como você falou, de entender o momento dos seus clientes atuais, cada vez mais e melhor, você tem muitos clientes novos entrando, né? Clientes que você não conhecia o comportamento deles online, ou não conhecia eles. Não tinha apresentação no segmento antes. De forma alguma, né? Ou você simplesmente não os conhecia, né? Então, eu acho que esse é um ponto válido para a gente explorar um pouco mais. Assim também, você tocou num ponto que eu queria ouvir um pouco mais, assim, porque eu acho que tem empresas em diferentes momentos, né? Nessa maturidade online, vamos dizer assim. E quando as lojas físicas praticamente deixaram de existir por um momento, né? Mas vão retomar claramente, mas assim, deixou-se de ter esse canal, muitas empresas começaram com contato, né, muito forte via WhatsApp, via redes sociais e via qualquer que seja, né, a forma de acionar esses clientes. Você acabou de trazer um dado que alguns clientes acharam que foi demais, né, mas
como é que isso vai se conectar daqui para frente, né? Olhando a Black Friday, mas também além, Thiago, como é que isso vai se conectar com a estratégia das empresas, assim, e alinhado à estratégia de CRM, né? Dá a sua visão para a gente nisso. Você tocou num ponto importante, essa questão de omnichannel, né, de você estar presente aonde quer que o cliente esteja, essa tendência foi absurdamente acelerada com o cenário atual. Isso veio para ficar, você ter mais pontos de contato com o teu cliente, e à medida que esses pontos de contato eles são necessariamente digitais, desde ferramentas básicas de WhatsApp, de outros canais de distribuição, as redes sociais aparecendo muito forte para manter esse relacionamento, eles se trazem uma vantagem super importante. Porque todo contato que acontece através de uma ferramenta digital, ele pode ser monitorado, ele pode ser registrado para te gerar novos insights, para conhecer quem que está se contactando com você, que tipo de contato as pessoas fazem, com que frequência elas fazem, após quantos contatos elas de fato se tornam clientes e tomam uma decisão de compra. Então isso vai gerar muito insight sobre a tua jornada de venda, jornada de consumo do teu cliente, mas também gera um insight também interessante. De acordo com essas pesquisas, o que a gente tem visto é que as pessoas que estão experimentando a compra digital pela primeira vez, 1/4 dessas pessoas, ou seja, aproximadamente 25%, elas optam por comprar no varejo digital de alguma marca que elas já conheciam no varejo físico, mesmo que seja uma experimentação. Então, isso é muito legal. Então, as empresas já tinham um bom processo de comunicação, os grandes varejistas que já tinham uma boa comunicação em massa, conseguiram isso. Mas você vê em outros segmentos de varejo, como restaurante, vários restaurantes que tiveram que migrar para o delivery, ou simplesmente não estariam mais existindo, cara. Eles já tendo um processo de comunicação com os clientes, uma proximidade com os clientes, cara, eles conseguiram dar passos muito mais rápidos para se preparar para essa transformação. E essa transformação não vai parar quando a quarentena acabar. Tanto é que algumas pesquisas de mercado apontam que 49% dos entrevistados nessa pesquisa que eu mencionei antes, eles dizem que eles continuarão comprando online nos mercados, mesmo após a quarentena. Ou seja, teve uma mudança de fato de hábito. Não é que foi uma adaptação para esse período. As pessoas experimentaram, viram que é mais prático, isso vai continuar. Agora, se o cara não está na gôndola para ele ver todos os produtos que você tem novo e poder experimentar, como é que você constrói a relação com ele? E como é que você consegue entender o que tem de novidade, quem que é a pessoa certa para você ofertar o produto certo na hora certa? Cara, é ferramenta. Então, hoje, você vai precisar cada vez mais de ferramentas para você olhar todo o teu ciclo de relacionamento, desde a parte que está antes do processo de venda, assim, de geração de demanda, então como é que você começa a se comunicar com o mercado, qual cadência que você tem que ter, toda a parte de automação do teu marketing, depois que o cara entrou na fase de consideração da compra, porque entrou no teu funil, como é que você vai contar com todo esse teu processo de vendas, e depois tem o que acontece depois da linha. Que depois que o cara comprou, e aí? Como é que você mantém o relacionamento para que esse cara se torne um cliente recorrente, para que esse novo consumidor se torne um consumidor recorrente da tua empresa? Sim, não, perfeito. E acho que esse seu ponto final, Thiago, eu acho que é a pergunta que muita gente que está nos ouvindo quer saber mais, assim, também, né? Então, acho que é inegável que você tem muitos clientes novos que passaram a comprar no seu site ou no seu app, enfim, através dos seus canais online. E eu acho que a fase 1, a pergunta acho que seria um pouco mais fácil para você, como converter esse cliente num comprador na Black Friday, mas eu quero adicionar um pouquinho mais de dificuldade aqui na pergunta, que é como é que eu vou converter esse cliente na Black Friday, mas garantir que ele vai comprar depois também, porque muitas vezes a Black Friday nem é o momento que eu estou fazendo a minha melhor margem, né? Uhum. Então eu quero que esse cliente que está vindo faça a compra no Black Friday, sim, mas que ele volte a comprar também de forma mais regular pós Black Friday, né? Como é que o varejista deveria tratar esse novo cliente, assim, de forma bem, se você tivesse que dar dicas assim, prioritárias, né? Como é que você vai fidelizar esse novo cliente? Cara, você tocou num ponto super interessante, Gil, que uma das primeiras coisas que eu aprendi com vendas na minha vida, cara, que a venda você não faz quando o teu cliente vem e compra a primeira vez a tua empresa. A tua primeira venda é quando ele retorna para fazer a segunda compra dele com você. Aí ele virou teu cliente.
E você trazendo isso para uma questão como essa da Black Friday que você falou, como converter uma compra pontual em um cliente que se torna recorrente no teu negócio, tem a ver com como você vai entender, primeiro, quem que é o perfil ideal de cliente que você tem que ter. Quando você entende quais são os segmentos de mercado, e aí você começa a construir toda essa tua jornada, de, como é que eu construo essa etapa inicial de aprendizado e de reconhecimento? Com quem que eu tenho que falar para que eu tenha uma base de leads suficientes para gerar a conversão que eu preciso na Black Friday? Então, qual que é o segmento com que eu tenho que falar? Que tipo de necessidade esse segmento tem? Qual que é a oferta adequada para ele? Quais canais de comunicação que ele está? Para, desde já, eu criar uma conexão com esse público. Para que no momento certo, quando chega a Black Friday, eu possa ter uma oferta e tenha conhecimento suficiente para ele. E um relacionamento construído que eu possa manter depois todo um relacionamento com ele ao longo do tempo. Então, a Black Friday, ela não é o fim do teu processo. Eu acho que se a gente for trazer isso do que a gente viu com a mudança do que é o processo de vendas, o que a gente viu com a mudança do que é o processo de marketing, eu me formei aqui, vou até falar a minha idade, né? Me formei em 2003, cara. Quando eu me formei em publicidade em 2003, eu lembro que a campanha, a data que acabava a campanha era o dia que você lançava. Então, o dia que ela ia para o jornal, que ela ia para a TV, acabou a campanha. Hoje, a campanha começa, ela não acaba no dia que ela é lançada, ela começa no dia que ela foi lançada, porque aqui você vai começar a se relacionar com o teu público. Então, as pessoas têm que ver a Black Friday como uma super oportunidade que você tem de vender ao longo do ano, só como que você se prepara para o mercado saber que você vai ter uma oferta adequada na Black Friday, se conecta com esse público e entende que a Black Friday é uma oportunidade que você tem para gerar muito lead para a tua empresa, muita gente que vai ter a chance de conhecer a tua empresa, mas que o jogo começa no dia depois da Black Friday. No serviço que você vai entregar para ele, está preparado em estrutura para prestar um bom serviço durante a Black Friday, um bom serviço depois que ele efetuou a compra, que ele deu o aceite no carrinho, então assegurar que vai chegar para ele em tempo e forma adequada, e que depois você vai conseguir manter um relacionamento com ele, mandando ofertas adequadas, ter um mix entre oferta e conteúdo adequado para ele, e aí você consegue construir uma relação de longo prazo com esse cliente que você adquiriu durante um momento como a Black Friday. Então tem que ver a Black Friday como um começo, ela não pode ser a finalidade. Eu não estou construindo um processo para chegar na Black Friday. Não, perfeito. E eu queria que você contasse um pouco mais, assim, uma dica mais prática da sua experiência. Qual que é a infraestrutura de CRM desejada para um momento desse? Entrando um pouco mais no detalhe do negócio de vocês, Thiago. Só que um negócio super interessante, porque quando a gente olha em termos de mercado brasileiro, a gente tem uma adoção de CRM para pequenas e médias empresas ainda muito baixa. Você tem as empresas ainda muitas vezes se apoiando em processos como Excel, cadernetas, enfim, bloco de notas. Então, a primeira coisa em termos de infraestrutura, a gente vai falar direto de ferramenta, mas eu acho que a gente tem que dar sempre um passo para trás, e antes de falar de ferramenta, falar de processo. Então, agora é hora de você entender como é que se dá o teu processo, primeiro, o teu processo de geração de leads, seu processo de vendas e seu processo de gestão da sua carteira. Uma vez que você definiu qual que é o teu processo adequado para o teu mercado, para o perfil do seu negócio, você definir a ferramenta adequada para ele. E aí, quando você colocar a ferramenta, ela vai te permitir ter consistência nesse processo. E se você tem consistência, você tem gestão nele, consegue tomar melhores decisões e consegue escalar o seu negócio. Acho que muitas vezes o que falha é que as pessoas, quando pensam em CRM, ela pensa, legal, tem uma bala de prata. Minhas vendas não estão performando como performavam antes, então chegou a hora de eu colocar um CRM. E é o CRM que vai resolver o meu problema. E aí você pega essa empresa, você vai entrevistar, vou fazer o seguinte, vamos fazer um bate-papo com o teu time comercial. Quero falar com um de cada vez e quero que cada um deles me descreva seu processo comercial. E cada pessoa tem uma visão diferente do que é o processo de vendas dessa empresa. Então é muito importante aproveitar um momento como esse, que você consegue se planejar uma Black Friday, começar a entender qual que é o processo adequado de vendas para a tua empresa e como que você vai colocar uma ferramenta como o CRM, que pode ser um Pipedrive ou outras marcas que tem no mercado. O Pipedrive é uma ferramenta excelente, mas como é que coloca a ferramenta que vai me permitir ter o processo adequado? E uma vez que você tem o processo, vai me permitir ler as métricas e me vai permitir escalar o meu negócio. Então, primeira coisa, pessoal, analisar o teu processo de vendas. Ele está adequado? Ele tem espaço para otimizar? Quais são as tuas fraquezas do teu processo de vendas hoje? Você consegue ter claridade? Se é na geração de demanda? Se é no fechamento? Se é no processo de envio de proposta? Onde você está perdendo mais negócio?
E aí você vai poder entender onde fazer esses ajustes e ganhar escala, e ter tua máquina de vendas performando. Tá? Mas entendam, a ferramenta é o último passo, pessoal. Não adianta achar que ela resolve todos os problemas. A ferramenta é o último passo para você poder dar esse salto de performance na área comercial. Ótimo ponto, Thiago, ótimo ponto. Eu acho que eu queria ouvir um pouco de você, assim, no sentido de, pela experiência de vocês, né? A gente, claro, que sabe que tem mercados que tem que gastar muito mais para trazer um cliente, então a gente sempre soube que é muitas vezes melhor e mais eficiente manter o cliente do que trazer novos, né? Uhum. Na sua visão, toda essa situação que a gente está vivendo vai dificultar a vida, no geral, das empresas de trazerem, né, para trazer novos clientes e para reter? Você entende que vai ficar ainda mais desafiador? Cara, vai porque a gente está vivendo um momento que você não tem manual, né, cara? Você não tem literatura sobre o que está acontecendo agora. É um momento que a gente vai ter que olhar muito para as nossas métricas, para os nossos dados, para poder seguir evoluindo. E quem não tem, é um bom momento para parar e analisar o que falta para dar esse próximo passo de gestão. Mas, se a gente for falar um pouquinho do que você tocou mesmo, de como abordar novos clientes, não só da sua carteira, todo o resto, a gente até criou recentemente, o conteúdo está falando de matriz de mensagem. Então, você entender que momento que o cliente está, para que você possa, tanto seja ele da sua carteira ou do mercado, entender qual que é a forma certa de abordar, com qual conteúdo certo de abordar, se é o conteúdo mais educativo ainda, para o mercado poder, volto para a sua jornada, entender o que ele precisa, reconhecer que ele precisa de uma solução como a tua, ou ser mais a questão de oferta. Então, a matriz é um negócio super importante. A outra coisa é a adequação aos canais. Então, a gente vê um crescimento muito grande, cara, em social selling, por exemplo. Em como você prospectar as pessoas dentro de canais sociais. Os canais sociais hoje tem informação pra caramba, então hoje a gente não pode falar que não, mas o mercado é complicado, eu não tenho muita informação. A informação existe. O que falta às vezes é a gente ter o conhecimento sobre como explorar esses dados, como organizar essa informação, os dados, para que possa somar informação, e uma vez que você tem informação, você poder tomar decisão. E aí, quem está já com o CRM, com a ferramenta implementada, já está 2, 6 passos adiante, porque já tem acesso a esses dados. Ontem a gente estava conversando com um especialista em vendas, que trabalha muito com a gente, o Thiago Reis, ele até falava, pô, se tem uma conta poupança que todo mundo devia estar olhando agora, quem tem empresa, quem tem um processo de venda estruturado, é razão de perda. Agora que está gerando menos demanda, deixa eu olhar, todo mundo que em algum momento deu um tempo para a minha empresa, achou que valia a pena parar e escutar a gente e receber uma proposta nossa. Esse cara que eu não converti, por que eu perdi? Foi em alguma etapa do meu processo que eu não estou sendo eficiente? Ou será que tem alguma coisa a ver com a minha oferta, com o meu preço, com as funcionalidades do meu produto ou serviço? E é isso que eu preciso ajustar para ser mais eficiente para converter esse mercado. Então, tem informação disponível. Agora é importante a gente olhar para os dados, entender os dados e começar a transformar em informação para tomar decisão. E ferramenta vai ser super importante para dar esse salto. Perfeito. Eu acho que você tocou em alguns pontos, Thiago, que para mim, como muitas mudanças ou diria consolidações, né, em qualquer empresa, tem muito a ver com a cultura, né? Então, se você antes de qualquer ferramenta, se você vai a fundo, né, na cultura e no processo de como você quer orientar a sua empresa para os clientes, a ferramenta deveria complementar isso, né? E não a ferramenta começar a empurrar todo mundo e ela não vai gerar essa mudança de mindset, né? Acho que esse é um ponto muito bacana. Conta um pouco pra gente, assim, e aí, geral, assim, tá, Thiago? O que você tem visto de melhores práticas recente, assim, por toda a experiência que a Pipedrive tem e sua aí também no mercado. Acho que o público também quer saber um pouco quais têm sido algumas boas práticas aí reais que você tem visto. Cara, boas práticas que a gente tem observado aí, cara. A gente tem visto a questão mesmo que eu comentei agora do social selling aparecendo como um negócio super importante, como uma ferramenta, um método de vendas de fato que te permite estar conectado no mercado, estar podendo acompanhar quem são as pessoas do teu segmento, o que elas estão fazendo, como entrar em contato com elas e começar a criar uma empatia com elas antes de você poder se conectar com o processo de vendas. A outra coisa é o primeiro ponto que a gente viu durante esse susto inicial que teve da crise
e a questão da gestão de pessoas de forma remota, daquela questão do, cara, eu preciso olhar todos os dados, eu preciso ver para poder controlar o meu time, ver se eles estão trabalhando. Só que você começa a olhar tanto dado que as pessoas começam a trabalhar só para gerar dado para você poder analisar e ninguém está focado no de fato tem que fazer. Então, é entender o que é essencial para a tua operação poder acontecer e manter essas métricas no teu foco. Entender que as pessoas agora, elas não estão com a capacidade dela de produzir igual era antes. E não quer dizer que elas vão produzir mais ou menos, mas as condições com quais elas têm para trabalhar estão diferentes. E isso acontece dentro da tua empresa e acontece com o mercado que você atua. Então, a forma como você vai se conectar com o teu cliente agora depende muito de empatia, de estar muito pronto para ouvir como ele está, o que a empresa dele está passando agora, o que ele está precisando agora, para você aí você poder identificar que solução você tem para o problema dele. Não é sobre o que você quer vender, é sobre o que ele está precisando comprar. É conseguir mudar agora esse mindset para ser alguém que está muito mais próximo, para trazer uma solução, para trazer uma ajuda, como que o teu mercado está atuando, para você poder dar as respostas certas. Então, quem ajustou esse mindset para poder se adaptar a como o mercado está atuando e se manter próximo dos seus clientes, eu acho que vai sair mais rápido disso, porque vai ajudar todo o ecossistema no qual ele está inserido a dar o passo para fora mais rápido, entendeu? Isso é algo super importante. A gente tem observado alguns clientes nossos, alguns parceiros atuando muito nessa forma e com bons resultados nesse sentido. Legal. É o que a gente tem visto, conversando com os nossos clientes, inclusive, é que além dessa, vamos dizer, esse grande número de novos clientes que passam a comprar nos seus canais online ou que passam a interagir com a sua marca pela primeira vez, muitos clientes atuais que já são fiéis também mudaram o comportamento, né? Então, assim, aquele cliente que às vezes você já conhece, ele também mudou, né? Seja ele mudou a frequência ou mudou o ticket médio, ou mudou quanto tempo ele passa, né, no seu aplicativo ou no seu site. Acho que a gente explorou aqui bastante a questão de novos clientes. Acho que pegando os principais pontos que você falou, né, Thiago, eu acho que algumas máximas antigas ainda continuam valendo, né? Então, a questão de uma excelente segmentação, um entendimento do seu pipeline, do seu funil, né? Uma preocupação com oferecer o que o cliente precisa e não o que você quer vender, né? Eu gostei que você trouxe esses conceitos que estão se transformando de certa forma, mas tem uma origem antes dessa crise toda. Né? E eu queria que você contasse um pouco assim, algumas formas que a ferramenta de CRM pode ajudar a entender para onde o seu cliente atual está indo, né? Como também a gente está falando muito aqui de fidelizar o que está vindo para Black Friday e além disso, mas e aquele que sempre gostou da sua marca, né? Aquele que é o seu cliente mais fiel, como não perder o foco dele agora? Porque às vezes eles são algumas centenas e você está vendo milhares entrando, né? A gente tem visto isso com muitos clientes nossos. Isso envolve novos métodos de pagamento, isso envolve nova oferta de cesta de produtos. Como que você olha isso? Como que o CRM pode ajudar também? Porque no final das contas, às vezes esse cliente é o que é o mais rentável para você, né? Como que o varejista tem que tomar cuidado de não se distrair, Thiago? Acho que a pergunta é essa. Eu acho que quando você tem um CRM com uma estrutura, uma estratégia bem montada para ele, você consegue separar os diferentes funis que você tem. Porque cada cliente o cliente que está começando a migrar por e-commerce, está conhecendo, por mais que ele fosse um cliente da tua loja física, ele chegou na tua loja virtual, a forma como ele vai consumir é diferente. E aí você tem outras necessidades. Tem até porque ele demorou tanto para migrar para isso. Que medos que ele tinha? Quais que eram as barreiras dele? Legal. Como você assegura que ele tem uma experiência fluida agora, sem essas barreiras, para que ele possa permanecer? Mas os clientes que já estavam antes, é muito importante monitorar todas essas variações do comportamento dele, para poder adequar a nova oferta ao novo momento que ele está. Porque é o que você falou, ele mudou o tempo médio que ele passa no teu app, ele pode ter mudado a frequência dele, o ticket dele. Então, o que isso pode te indicar? A gente tem monitorado dentro do Pipedrive, um negócio que a gente chama de stickiness, né, que é o tempo de permanência, e a gente chega no detalhe de analisar,
cara, a gente está em 150 países. A gente analisa por país, por cidade, por segmento, por tipo de plano, para entender, ao longo desse processo da pandemia, o quanto o teu produto se manteve relevante para o seu cliente. A gente até brincou com uma questão que é, logo começou a pandemia e começa o processo de isolamento, de quarentena, você tinha muito essa questão do só vai ficar aberto os serviços essenciais. E é nesse momento que você tem que se perguntar o que você presta no teu serviço que é essencial para o seu cliente, para que você possa permanecer sendo essencial para ele durante todo esse período. Claro. Então, é o teu tempo de entrega, é tua velocidade de resposta para ele no suporte, o que você precisa manter no estado da arte, para que ele possa entender, cara, que não aconteça o que acontecer durante esse momento tão incerto, essa empresa precisa continuar do meu lado, porque ela é essencial para o meu negócio poder operar. Então, quando você começa a monitorar isso e essas variações no comportamento dos clientes, por segmento, inclusive, vai te permitir ter essas respostas rápidas, esses insights rápidos e ir se ajustando para acompanhar o teu cliente. A gente, por exemplo, tem monitorado todo tipo de integração que o nosso cliente usa, como é que está o comportamento dele, ele está usando novas ferramentas integrado ao nosso produto, quanto tempo que ele está passando, quantos usuários, número de conexões por dispositivos diferentes. Tudo isso vai te gerar insights sobre como você tem que evoluir o seu produto e, no nosso caso, gerou até insights de como o nosso roadmap, o nosso plano de lançamento de novas funcionalidades tinha que ser ajustado durante esse período, para que a gente, de fato, pudesse continuar sendo essencial para os nossos clientes durante a quarentena. Legal, não, super bacana, Thiago. Eu vou abrir aqui para algumas perguntas que estão chegando. Okay. Eu acho que eu gostei muito do que você falou, que a sua primeira venda é quando você faz a segunda venda, quando o cliente volta, né? Eu acho que isso me marcou bastante. Tem uma pergunta nessa linha aqui do Rodrigo Sérvulo. Thiago, você mencionou que hoje as campanhas começam muito antes do que antigamente, pelo formato digital, e com relação ao pós-venda especificamente, né? Você vê uma mudança também nas estratégias de pós-venda? O que você imagina que mudou, né? E o que pode ser diferente num pós-vendas de uma Black Friday, por exemplo? Ótima pergunta, cara. Eu acho que, na realidade, não é que a campanha começa antes, eu acho que ela demora mais para terminar. E o pós-venda, eu acho que tanto a venda quanto o pós-venda, no mercado como o brasileiro, ainda está se transformando muito e tem muito para se transformar. Por quê? Porque todo o processo de geração de demanda se transformou muito científico nos últimos anos, o marketing. Você tem muito indicador para analisar performance de engajamento, por canal, por todo o resto. Só que a venda e a carteira, eles sempre foram áreas que tinham alguma métrica dentro da tua empresa. Venda, você conseguia ver se tinha batido a meta ou não. Então, ninguém foi muito olhando que métricas eu tenho que ter para assegurar que eu cumpro a meta de forma previsível, por segmento, por categoria e todo o resto. Isso começou a se transformar agora. O pós-venda ainda tem um outro salto para dar. Mas eu acho que quando a gente fala especificamente de Black Friday, eu acho que vai ter que olhar todas as métricas. Primeiro, as de conversão, porque você está falando pela primeira vez com a Black Friday que vai ter um alcance de mercado, numa proporção dentro do mercado brasileiro que não era visto antes. Então, abriu um mercado consumidor ávido pelo consumo digital, como nunca tinha sido visto antes e com uma velocidade de adoção muito grande. Então, são pessoas que não têm, talvez, a familiaridade com os processos, com os tempos de entrega, com a questão dos custos de frete e tudo o resto. Elas podem ter uma resistência a isso, porque o processo de vida offline dela não impunha para ela essas demandas. Então, você tem que estar muito ligado nessa questão, muito ligado também nos canais de atendimento e entender quais são os canais adequados para que você possa, de forma adequada, o teu segmento de clientes. Então, se é o teu site, se são os canais sociais, se é o WhatsApp da tua loja com o teu vendedor conectado no teu cliente, para assegurar que o cliente tem o suporte adequado durante o processo de vendas todo e após o processo de vendas. É super importante isso daí. O que mais que a gente pode colocar? A questão do super tradicional já, mas o NPS, eu acho que é um dado super importante para você estar de olho, porque no final das contas, o NPS ele não está medindo satisfação, mas
se ele está satisfeito o suficiente para recomendar a experiência que ele teve com você. E é uma experiência diferente agora, porque vai ser uma experiência que vai ser muito mais online do que ela era antes. Ainda mais online do que ela era antes. Então, eu acho que tem que estar muito ligado em como você constrói essa experiência até o ponto final, até fazer o produto chegar na casa do teu cliente. Enquanto o produto não chegou, a venda não está concluída ainda. Então, todo esse processo tem que estar sendo monitorado em todos os níveis dele. Sim, eu acho que a gente está caminhando para o final aqui, Thiago, mas conectando alguns pontos da sua fala aqui, né? Eu acho que a questão da comunicação, e aí a facilidade desses novos canais que a gente tem, né? Sejam redes sociais, sejam outras, mas a comunicação, ela ganha uma dimensão ainda maior, né? Acho que sabendo utilizar os dados, né? E sabendo como falar e o que falar, tanto para os clientes novos, que é o que você disse, né? Para entender, às vezes eu tenho 10, vamos dizer, USPs aqui, né? Tenho 10 benefícios que eu posso oferecer, mas esse cliente que está entrando, ele só se preocupa com um, que de repente é a confiança, porque ele nunca comprou online antes, né? Uhum. Enquanto outros que já são mais experientes, talvez já entenderam que talvez aquele produto é mais commodity, então vão olhar mais o preço ou a velocidade da entrega, né? Então, resumindo um pouco da sua fala, assim, o que ficou para mim é que não deixe de se comunicar, tanto com os clientes novos, né, quanto com os seus clientes atuais, que podem ter mudado a sua prioridade, né? Tem mais uma pergunta que chegou aqui antes da gente caminhar para o final. Claro, só agregar mais uma coisa antes, cara, e fazer também, Gil, o equilíbrio entre as formas de contato humanas e automatizadas. A gente vai precisar cada vez mais de atendimento por bot, tudo o resto, para você ter uma escala e uma velocidade de resposta que esse público cada vez mais vai demandar. Mas a gente mesmo, no Pipedrive, a gente tem um bot, o nosso bot é uma lead booster, mas ele tem agora um site de live chat. Então a gente consegue perceber na interação qual que é o momento que, essa pergunta aqui demonstra que ele tem um tipo de dúvida que ele precisa de um suporte humano. E a partir daquele momento, daquela resposta, joga para uma pessoa para continuar aquele diálogo com o teu cliente. Excelente. Então, começar a entender como você escala a tua capacidade de atender as pessoas de forma mais próxima, mas sem esquecer o componente humano. Tá? Não importa a distância, você tem que se manter próximo apesar dessa distância. Isso vai ser super importante para criar essa confiança que você comentou. Perfeito. E aí uma penúltima pergunta, vamos dizer assim, que chegou do Rafael Diegues aqui, Thiago. Acho que a gente falou muito aqui de como fidelizar, como vender mais, como atender, como garantir o pós-vendas. Como é que você vê, como que uma ferramenta de CRM pode te ajudar também a evitar os clientes para os quais você não quer ou não deveria vender, né? Acho que a gente não tocou nesse ponto, porque nem todos os produtos são para todos, né? Então, isso pode, às vezes, levar o varejista para uma distração. Qual que é a sua visão sobre isso, assim, né? Qual que é a importância de manter o foco, mesmo que o foco agora tenha que ser um foco grande com todas essas mudanças, mas também não levar o seu negócio para um público que não faz sentido, né? Novamente, quando a gente falou ali no começo sobre ferramenta, foi a importância do processo. Para você definir um bom processo de vendas, e até mesmo depois entender como você vai reter o seu cliente, você tem que definir o processo para o que eu vendo, para qual mercado que eu vendo, qual que é o perfil ideal de cliente que eu tenho, e como é que eu faço para identificar as características que tornam um lead que chega para minha empresa o cliente ideal para mim. Então, você tem todo o teu funil de como é que você interage com o mercado e faz o ranqueamento, a identificação desses leads, para só depois entrar no teu processo comercial. Não é porque você tem menos leads agora, ou mais leads agora, que você tem que abordar todo mundo da mesma forma. Isso é super importante. Tá? A gente tem alguns estudos dentro do Pipedrive que diz que quanto mais rápido, se você tocar um cliente em até 2 horas depois do início do contato dele pelo teu site, teu índice de conversão multiplica de forma exponencial. Só que qual dos leads que você toca primeiro dentro dessas 2 horas? Se você não sabe qual que é o teu perfil ideal, se você não tem uma forma de criar o lead scoring, né, o perfilamento desses leads antes. Então, cara, tudo passa por processo. Entender para quem que é o teu mercado, qual que é o perfil ideal, quais são os canais ideais,
quais etapas que eles estão da jornada, para que você possa, conforme ele movimente nessas etapas da jornada, ele passou da parte de aprendizado para reconhecimento, entrou na etapa de consideração, eu tenho que tocar rápido esse cara. Aqui é o momento certo de eu tocar esse cliente com a mensagem certa, com a oferta certa, e aqui que meu time de vendas tem que estar focado. Se ele ficar focando e só ficar gerando demanda com o público errado, ele não vai performar. A empresa não vai bater meta. Então, você tem que ter processo, tem que ter ferramenta para identificar em que etapa do funil que ele está. Se ele está no que a gente chama de topo de funil, que é esse cliente que está nessa etapa de aprendizado, se ele está no meio do funil, que é na etapa de reconhecimento, né, começando a entender que ele de fato precisa de uma solução como a tua e que você tem uma solução para ele, e para que na hora que ele vá para a consideração, você saber quem tocar, quando olhar, quando você tem que acelerar o seu processo de vendas, aumentar a tua cadência de comunicação, enfim. O CRM, ele te ajuda a ter de forma visual que etapa cada lead está. E aí vai ser muito mais fácil para o teu time saber quem que ele tem que tocar e quando ele tem que tocar. Excelente. Eu acho que a sua pergunta, a sua resposta foi muito consistente com o que você disse de processos, né? Não adianta só você ver mais leads ali na ferramenta se você não tem uma estratégia bem definida, né, de marketing, de vendas e enfim, de operações. Então, às vezes você pode estar gastando mais dinheiro se comunicando com o mercado e por isso está indo mais gente, mas mais gente desqualificada. Então, mais gente que você vai converter no final em cliente. Então, é importante ser cada vez mais cirúrgico. Mas, para isso, novamente, se você tem um CRM que permite ver quantos leads você gerou, em que etapa do funil cada um deles está, você vai conseguir entender suas métricas de conversão de cada uma deles e entender se você está performando bem na tua parte de marketing, performando bem no teu processo de venda. Perfeito, Thiago. E acho que uma última pergunta para a gente fechar. Enfim, agradeço, acho que o papo foi muito produtivo e queria que você deixasse uma mensagem, que dicas que você daria, acho que a gente explorou bastante, mas assim, que dicas que você daria para aquela empresa que vai ter o seu primeiro Black Friday esse ano, digital, ou para aquela que talvez não é o primeiro, mas que o Black Friday ganhou uma relevância assim, que nunca teve antes, né? Dá algumas dicas aí diretas para esse pessoal. Legal. Primeiro, agradecer o convite, Gil e equipe da Adyen. Super obrigado pelo convite de participar desse bate-papo. Pessoal, Black Friday está chegando, mas a gente tem 4 meses ainda para ela. Quem ainda não começou o planejamento tem que estar trabalhando desde já na forma como vai se conectar com o teu mercado, com as suas bases de clientes que já tiveram alguma interação com a tua marca, seja no contexto online, seja no contexto offline. Então, criar toda a tua régua de comunicação para que você possa começar a trazer esse cliente para dentro do seu funil e entender em que etapa que ele vai estar, para você colocar a tua oferta na hora certa para ele. Mas o momento de começar o relacionamento para construir a tua base é desde já. Tá? Então, vai para o mercado agora. Se você já está começando vai ser o teu primeiro Black Friday digital, já começa a mostrar para o teu cliente quais canais que ele tem para se conectar com a tua empresa, que tipo de oferta ele pode esperar de você, que tipo de suporte ele pode esperar da sua empresa, e começar a construir com ele essa confiança para que você possa ser considerado por ele como um dos fornecedores ou uma das marcas com a qual ele vai interagir durante esse período. Tá bom? Acho que é isso daí, perfeito, pessoal. E de resto, essa quarentena é um período maluco, mas ele vai acabar, a gente vai superar isso, o mercado vai se adaptar e a gente vai continuar crescendo. Tá bom? É isso aí, pessoal. Legal. Thiago, muito obrigado mais uma vez pela conversa, muito, muito bons os insights que você nos trouxe. Agradecer de novo quem está nos assistindo, reforçando o que o Thiago disse, por mais que a gente esteja em julho, o planejamento da Black Friday tem que ter começado ontem, né? Vamos dizer assim, já tem que estar realmente de fato na cabeça de todos, porque tudo indica que essa data, principalmente no online, vai ganhar uma relevância ainda maior do que vem tendo, né? Então, mais uma vez, obrigado, Thiago, obrigado a todos que estavam assistindo e continuem acompanhando a Adyen, porque a gente vai fazer mais sessões como essa nas próximas semanas, sempre trazendo conteúdo para vocês. Muito obrigado. Maravilha. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.